Este é o podcast Conversa Vascular. É um podcast da clínica Ellen Pessoni. Quem faz esse podcast comigo é a doutora Ruana Lacerda. Que bom que voltamos aqui hoje. E doutora Karine Miranda. Sejam bem-vindos. O nosso podcast, ele aborda vários assuntos ligados à medicina. E hoje, a nossa convidada é a jovem cirurgiã vascular, doutora Bruna Monerá. Ela é jovem, mas ela já tem muita história para contar. E a gente vai conversar aqui hoje sobre carreira médica. Doutora Bruna, bem-vinda ao nosso podcast. Oi, pessoal, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. A gente sempre começa o podcast, Bruna, com um convidado falando um pouquinho sobre a sua história. E a gente quer hoje falar sobre a história médica da doutora Bruna, porque nós queremos conversar com jovens médicos, pessoas que querem fazer a medicina e não entendem como é que essa carreira funciona. A gente quer saber como é que foi a sua história, o seu planejamento de carreira e o lugar onde você está hoje. Então, conta um pouquinho da doutora Bruna. Bom, vou começar então antes da escolha da medicina, né? Muita gente pergunta, né? Acho que para vocês também, de por que a gente escolhe medicina e parece meio clichê, mas assim, às vezes a medicina escolhe a gente. Eu, quando criança, não conseguia ver outra opção, além de ser médica. Não tinha ninguém na família que pudesse ter influenciado, mas era o que eu queria e era onde eu me sentia, que era como se fosse o meu lugar, né? E sempre tinha aquela grande pressão de todo mundo de, passar no vestibular para medicina é uma coisa muito difícil, você tem que estudar muito. E acho que quando eu quero uma coisa, eu vou dedicada até o fim, até conseguir. E aí, consegui passar no 3º ano, graças a Deus, entrei na faculdade super nova. Entrei quando eu tinha 17 anos. Eu sou de Niterói e eu fiz UF, então para mim foi muito bom, porque consegui estar já no lugar que morava, não precisei me mudar. Universidade Federal Isso, Fluminense, Universidade em Niterói. Federal Fluminense, perfeito. E durante a faculdade, eu acho que a escolha da cirurgia foi também natural. Acho que pelo fato de ser muito prática, muito objetiva, de querer resolver as coisas, era uma certeza, eu queria uma área cirúrgica. E quando que você decidiu assim? Só para as pessoas às vezes não sabem muito tempo esse time, mas o curso de medicina é um curso longo, né? Ele tem 6 anos e você tem até o 6º ano para decidir qual especialidade seguir. Porque quando você termina o 6º ano, você é médico, mas você não está ligado a nenhuma área. É um generalista, né? Um generalista. E depois você vai escolher o caminho a seguir. Existem 2 caminhos iniciais que a gente decidir se você quer uma área clínica ou se você quer uma área cirúrgica. E aí você está contando que a área cirúrgica bateu mais forte. E em qual momento que foi isso? Acho que desde o início, como a Karine adora falar, o sininho tocou. E acho que desde a época de anatomia, dos primeiros períodos, já era uma coisa que eu tinha mais afinidade, que gostava mais. Mas quando você começa a ter contato com o paciente e quando vai para a parte prática, que você já vai da metade da faculdade para o fim, né? Lá para o 3º ano, que você entra no centro cirúrgico e você fica ali deslumbrada, que você quer estar em todos os lugares, participar de todas as cirurgias ao máximo. Durante a faculdade, eu não tinha a certeza de que era vascular que eu queria, apesar de... Tinha liga de anatomia, que eu tinha muito contato com o pessoal da vascular, mas ainda não era uma certeza e eu tentava não cobrar de mim, porque eu me cobro muito das coisas, de definir isso ali. Quando a gente forma, né, a gente faz a primeira residência de cirurgia geral, então ainda tinha 2 aninhos ali para poder ver melhor as especialidades e escolher qual que eu queria. E aí, durante a residência de cirurgia geral, foi bem claro para mim. Uma das coisas que eu acho que chama mais a minha atenção na cirurgia vascular é a versatilidade dela. Tantas opções, tantas áreas de atuação, que a gente pode tanto ter cirurgias arteriais, pacientes muito graves, a parte venosa, que tem essa prevalência enorme no nosso meio, tanto o consultório, quanto exames de imagem, trabalhar com Doppler. Eu acho que isso foi uma das coisas que me atraiu, a intensa gama de opções. Você né? nunca teve dúvida? Nunca é uma palavra muito forte, né? Mas, assim, foi bem direcionado. Mas o que mais te atraiu, assim, na cirurgia vascular, Bruna?
Eu acho que é exatamente isso, essa versatilidade. versatilidade. Muitas opções e, assim, muitas opções desafiadoras. Acho que isso chamava muito pro lado de um desafio mesmo. Desafio, né? Mas durante a faculdade de medicina, em algum momento você teve orientação, uma orientação formal dentro do curso de medicina, quanto à escolha da sua especialidade? Formal, não. E acho que... Não existe isso na medicina, Não existe, né? é uma coisa que peca muito na nossa formação, né? A gente não tem essa orientação. E acho que além da escolha da especialidade, de como seguir a carreira. E acaba que, seja por imaturidade, às vezes falta de conhecimento, mas a gente se auto-sabota, né? Eu não ia pra faculdade pensando em como que eu ia fazer depois. A gente fica muito focado na anatomia, na cirurgia, na técnica em Nos si. desafios da própria parte técnica médica. Com certeza. E a gente acaba não tendo nenhuma orientação. É uma coisa que eu senti muita falta. Você não tem nenhuma matéria que te oriente em como você vai lidar, como é que você vai praticar, você vai trabalhar para quem? Você vai trabalhar para você vai ser contratado de um hospital, você vai trabalhar para uma empresa. Isso não é mostrado, né? O que acontece muitas vezes é que você não tem uma matéria, mas às vezes você tem uma pessoa em quem você se orienta, em quem te orienta. Mas não é que uma serve orientação como um mentor. formal. Não é uma E nem orientação todas formal. as pessoas encontram esse Eu mentor. tive uma sorte. No meu segundo ano da faculdade, eu já tive um cirurgião vascular. Nossa, que bem ele no me início, pegou. que sorte. Foi. Ele me pegou pelo braço, a gente montou um estágio de cirurgia. Mentira. E já começamos desde ali. Foi. Então, assim, eu tive essa sorte, mas não era da faculdade, não era um planejamento. Não era para todo mundo. Não era. Era uma pessoa que me orientou e a gente foi fazendo várias coisas dentro dessa área. Então, eu acho que é importante você ter uma figura, né? Onde você se espelha, onde você busca orientação. E é isso que você não tem, muitas vezes, na grade curricular, né? Da medicina. Acaba você busca por alguém, né? Eu acho que é uma coisa que deveria, inclusive, ser trazida para a discussão, né? Com certeza. Por que uma faculdade de medicina não tem na grade dela uma orientação quanto à especialidade? Antes de entrar na faculdade, não tem orientação profissional? Quando você entra na medicina, existem tantas formas de você trabalhar. Você pode ser um pesquisador, nunca mexer com o paciente. Você pode ser um radiologista que só faz exame. Você pode ser um clínico geral que cuida da família inteira, de uma família inteira. Você pode ser um cirurgião geral ou um cirurgião super especializado. E você não tem essa noção desse leque todo. E poderia haver uma orientação vocacional dentro da medicina para direcionamento de carreira, né? Eu sinto que isso é falho na nossa formação. Eu acho formação. que tem muita coisa que é falha, assim, a gente aprende muita parte técnica, né? Você aprende, você tem dor de cabeça, quais são os remédios que você pode passar. Agora, o que ninguém te prepara também é você vai sentar no primeiro plantão de emergência, a pessoa vai te falar, tô com um negócio na cabeça, e como é que você vai levar, muitas vezes, aquilo ali, né? Como é que você vai conduzir a conversa, como é que você vai entender o psicológico que tá por trás, como é que você vai dar uma notícia de óbito. Então, tem coisa que fica um pouco falha, meio obnubilada ali na formação, porque a gente aprende muito a parte, na minha, pelo menos, eu senti isso, é muita parte técnica, mas falta, acho, uma coisa mais subjetiva, né? Uma coisa de como lidar com o paciente, o que a gente fala de experiência, de contato, como, né, lidar com situações difíceis. Isso Eu mesma tenho na minha história uma história que eu fiz uma escolha, né? A minha primeira escolha foi ginecologia e obstetrícia. Completamente diferente do que faz hoje. Completamente diferente. Eu fiz 1 ano e meio dessa especialização. Quando eu comecei o 2º ano, eu estava muito frustrada. Eu não queria fazer parto. E eu só fui descobrir depois que eu já estava na especialidade. E aí, eu desisti. E qual o caminho que eu ia seguir? E haja coragem para desistir, uma coisa que a gente já começou, que é tão difícil, né? De passar
A gente fala que é difícil passar no vestibular, mas também tem as provas de residência e a prova atrás de prova. São muito super desafiadoras, são muito difíceis. Outro desafio também que eu vejo é não prepara para o mercado, né? Não dá um plano de carreira, de como que você deve estruturar a sua carreira, não te prepara para o mercado que você vai enfrentar lá fora. Na residência, você diz? Na residência, na faculdade. Isso aí eu senti mais falta. Sim. E acho que é por isso que muitos médicos se veem refém Do plantão. do plantão, do plano de saúde, porque se sente meio... Você não tem uma referência de como se tornar independente, né? É difícil. Então, você acaba acreditando, sua cabeça ela fica presa à ideia de que você vai ficar preso a algum vínculo de trabalho, né? Ser independente, ser empreendedor é mais difícil. É muito difícil, é mais longo, é um caminho bem mais longo. Você tem que ser estratégico, você tem que se programar para fazer aquilo, inclusive financeiramente, porque na fase em que você está fazendo a sua especialização, você fica muito dedicado. Às vezes você fica 4 anos, 5 anos dedicado a se especializar. E com uma carga horária semanal muito alta, né? Você não consegue conciliar, trabalhar e fazer a sua especialização. Sim. Então, é um período realmente muito difícil para o médico até ele virar um especialista. Muitos desistem. Com certeza. E vão dar os plantões, porque você começa a ser remunerado. Só que muita gente se perde. E depois não volta a procurar uma especialização. Com certeza. Durante a residência, eu acho que todo mundo já tem essa noção de que precisa definir um plano de carreira. E aí fica batendo cabeça de como eu vou fazer isso. E aí você vai atropelado pela rotina do dia a dia e tem que aprender a operar, tem que aprender a fazer aquilo. E você não consegue parar um tempo e pensar, e aí, como que eu vou fazer depois, quando isso aqui acabar? Na faculdade, a gente ainda está muito empolgado, né, naquela animação inicial, mas na residência você já fica, eu sou médica, já sou especialista, e agora, né? Exatamente isso que eu ia te perguntar. Agora você já é especialista, cirurgião vascular, começando uma carreira de especialista. E agora, quais são os desafios que você anda enfrentando aí? Bom, eu acabei não terminando de me apresentar, né? Mas eu concluí a residência de cirurgia vascular e de endovascular lá na UERJ, no Pedro Ernesto. São 5 anos totais, né, de residência. 2 anos de cirurgia geral e 2 vascular e 1 ano de endovascular. Então, para quem não sabe, um médico especialista, ele estuda 6 anos na faculdade de medicina, em média, de 4 a 5 anos de especialização. Então, no total, 11 anos. Exato. Para ser um especialista. E aí, quando acaba, a gente fala, e agora? Como é que eu vou fazer com esse mercado de trabalho, né? Acho que é um misto de emoções, assim, uma enxurrada, que você fica aliviado de, acabei. Mas vem um desespero junto de, agora eu tô desempregada. Eu lembro que no meu último mês de residência eu falava, gente, o que eu vou fazer quando acabar aqui? Eu vou na praia? Eu não sei o que fazer com o meu tempo livre. E aí a gente falou lá da formação em medicina que não orientava a carreira. Você pula para uma outra etapa, que é a residência médica. Que também não orienta. Que também não tem nenhuma orientação de carreira. Como é que você vai montar o seu primeiro consultório? Eu acho que a gente fica nesse desespero, né, de querer arrumar um emprego. Pelo menos comigo, foi assim. E aí, na primeira semana, eu tinha preenchido todos os turnos, eu não tinha mais horário livre. E aí, eu me perguntei, Bruna, e qual que é o meu objetivo? O que eu quero fazer? E aí, tem uma frase que marca muito pra mim, que a gente define os objetivos quando a gente diz não. E dizer não, pra mim, é um desafio. Acaba querendo abraçar o mundo e querendo fazer tudo, mas não dá. Se a gente faz tudo, a gente não faz tudo bem, né? Então, a gente precisa focar. E, pra mim, uma grande mudança, assim, que eu tinha definido era de que eu queria todo o lado venoso. Isso foi uma mudança muito grande. Quando eu entrei na residência da vascular, eu só queria saber de arterial. Acho que com vocês... Explica melhor para as pessoas o que é o arterial e o venoso. Tá. Pra gente é fácil. Acho que quando a gente entra na cirurgia vascular, a gente fala, né, que tem essas 1000 opções. E a gente tem os pacientes que são pacientes muito graves, que a gente opera aneurisma de aorta, a gente opera carótida. São cirurgias mais longas, mais extensas. E que tem uma... Talvez lenda não seja a palavra certa, mas uma fama de que o cirurgião vascular grande é o cirurgião que opera arterial. Quando eu entrei na residência, eu tinha
essa visão. E ao longo desses anos eu consegui ver que não é tão bem assim. O lado venoso, né, que é a outra chave da moeda. Que é principalmente, né, são as varizes. Com certeza. E é uma doença muito prevalente no nosso meio, né? A gente, às vezes, em hospital universitário e tudo mais, a gente acaba vendo muito mais o arterial, mas se você for olhar na população em geral, praticamente todo mundo tem varizes, né? Então, eu, no início, não via... Acho que a sensação que me passavam de que era uma coisa fácil. Ah, Bruna, aprenda o arterial agora, porque varizes você consegue aprender depois. E quando eu comecei a ver, eu falei, não é fácil, é muito difícil. Eu dou exatamente ao contrário. E acho que hoje em dia conseguem mostrar a complexidade que realmente tem a doença. Tanto que hoje a gente tem todas as tecnologias mais novas, e quando eu comecei a ver isso e ver que tinha resultado, que eu conseguia mudar a vida do paciente, que o paciente vinha com muita queixa, que não saía de casa, às vezes não colocava short, não tinha muita restrição por conta da doença, foi quando eu vi que eu podia ajudar. E aí isso mudou muito a minha cabeça. A sensação que eu tenho é que o tratamento de varizes antes era um tratamento precário, digamos assim. A gente só tinha 2 alternativas, ou a cirurgia ou a aplicação. A gente muitas vezes não enxergava o que estava nutrindo aqueles vasinhos fininhos, achava que era só uma questão estética, então por isso era indicado só uma aplicação. Ou quando às vezes era uma doença, varizes mais grossas, em que indicava cirurgia, muitas vezes o doente que era muito comprometido, um doente com úlcera na perna, um doente mais idoso, com muitas varizes, às vezes a gente não podia tratar porque ele já tinha um estado de comorbidade, uma condição mais avançada. Então, era extremamente precário. Eu sentia que o tratamento antes era como se a gente estivesse, assim, apagando incêndio o tempo todo, enxugando gelo. Exatamente. Mas isso acontecia justamente pelo que ela comentou. É a falta de conhecimento. Então, quando você não conhece a doença, você coloca ela num patamar lá embaixo, que qualquer coisa resolve. E hoje, o conhecimento, a cada vez mais, e as tecnologias permitiram a gente saber que existem outras possibilidades. Exatamente isso. Que é possível tratar. Entender hoje a gente entende muito melhor a complexidade do que é, o que alimenta, da onde vem, o porquê que está acontecendo. E aí a gente consegue tratar muito melhor. E agora também com muita tecnologia. Então a gente tem uma gama de tratamentos que a gente ainda vai associando, vai combinando eles, vai fazendo um mix ali. E aí a gente consegue chegar onde a gente quer. Então realmente mudou. Não é à toa que a gente percebe essa diferença até no meio, né, vascular. Antigamente, quem cuidava de veia era, né, meio deixado de lado. Hoje em dia, o jogo tá virando, e até né? mesmo dos pacientes, né? Antes, acho que, assim, eu sou super nova, mas de 4 anos pra cá eu vejo o paciente antes, a primeira sensação que eu tinha era um paciente frustrado. E aí, hoje, conhecendo as técnicas, as opções e tudo que a gente tem a oferecer, eu vejo os pacientes super felizes e satisfeitos. Eu quero voltar um pouquinho atrás, só para explicar para as pessoas a questão do arterial e venoso. Porque elas devem estar falando assim, mas vocês não são médicos vasculares? Vocês não tratam tudo? Como é que é isso, né? A gente tem 2 sistemas circulatórios, na realidade. Um que é aquele sistema que pega o sangue oxigenado e leva para os tecidos. E o outro sistema, que é chamado de venoso, que pega o sangue que veio dos tecidos e leva de volta para o coração. Então, os tratamentos de um sistema são diferentes dos tratamentos do outro sistema, porque a dinâmica, a maneira de funcionar a circulação, a parede do vaso é toda diferente. Então, essa é a diferenciação. O sistema arterial, que é o que leva o sangue oxigenado, se ele entupir, causa um problema de falta de oxigenação em algum tecido. E o sistema venoso, que é o que leva o sangue para o coração, se ele entupir, é um problema de trombose, é um outro tipo de problema e o tratamento é um pouco diferente. E as varizes, elas estão dentro do sistema venoso. Isso só para quem não entende, a gente está falando... No popular. Exatamente. O cano de água e o cano de esgoto. Você mexe no cano de água, não mexe igual no de esgoto. Um não pode se misturar com o outro. Teve uma vez uma paciente que falou isso para mim, eu falei, é exatamente isso que eu faço. Excelente analogia. E o que a gente está falando dessa escolha da Bruna por tratar o sistema venoso, para vir para a área de varizes, né? E
apoio que a gente está falando, isso tudo é dentro de um tratamento moderno, de uma angiologia moderna, de uma flebologia moderna, porque traz tudo isso, todo esse arsenal diagnóstico que a gente não tinha e esse arsenal de tratamentos também, essa gama de coisas que a gente tem, evitando cirurgia, e isso tudo está dentro de um conceito de uma flebologia moderna. Com Então, certeza. era só para Bruna, as pessoas você falou entenderem que melhor. Que é muito jovem, né? Nós somos muito jovens. E um fato que aconteceu comigo, assim, por eu ser muito jovem, ter entrado muito cedo na faculdade, eu fiz a graduação, pós-graduação, e aí chegou uma hora que meus pais falaram assim, filha, você não vai parar de estudar? Você não vai começar a trabalhar? E aí, por não ter aquela orientação, eu falava, né, acho que tá na hora de eu parar de inventar mais uma especialização, mais uma subespecialização. E aí chegou a hora que eles falaram, não, tem que ir, Rona, vai, começa e é assim, e vai, não tem outro jeito. E pelo fato, assim, da gente ser muito jovem, de você ser muito jovem, você acha que isso foi um desafio para você? Como é que você vê isso hoje? Com certeza. Eu lembro que assim que eu formei, um dos primeiros plantões era um hospital público, uma emergência, e aí chegou um paciente, ele olhou para mim, mas é essa criança que vai me atender? E eu, e agora? Durante a residência de cirurgia geral, eu acho que eu sofri bastante com isso. Mas quando entrou na especialidade, não sei se... Acredito que sim. Acho que a minha forma de me comportar mudou completamente, porque os pacientes mudaram completamente a forma de falar comigo. Já com respeito e já me vendo como uma especialista. Então, assim, foi um desafio e tanto, mas acho que estamos caminhando bem. Talvez você tenha conseguido passar mais autoridade, Segurança também, transparecer mais autoridade, segurança. Já trouxe a experiência da cirurgia geral, já tinha alguns anos aí, e isso transparece. O paciente sempre percebe quem é que está cuidando dele, né? A gente é muito transparente, né? Não tem como tentar enganar. Não tem um currículo na testa, mas tem a maneira como você lida e a pessoa percebe se ela pode confiar, se você sabe o que está falando, sabe o que está fazendo. Eu acho isso... Você traz uma bagagem muito grande, porque são 11 anos de formação, na verdade. Você entrou muito cedo no mercado, você entrou muito cedo na faculdade. Então, é uma bagagem que muitas vezes as pessoas não veem, né? Te acham muito jovem, às vezes pela aparência física, mas a bagagem que você traz é muito maior por trás disso. Com certeza. Eu queria entrar numa fase agora que você está vivendo e que você deve estar percebendo e deve ter tido muitas dúvidas do onde fazer o seu consultório, se você vai se associar a uma equipe ou não, se você vai ainda fazer alguma formação ou se você vai ter alguma orientação para poder se estabelecer, porque agora você é especialista. Mas você tem que se estabelecer como especialista. Você tem que se posicionar na sociedade, né? E a gente se posiciona como? A gente vira uma marca. Com certeza. Né? E aí eu quero saber, assim, como é que tem sido essa sua experiência, o que você tem encontrado, o que você buscou para isso? Eu acho que assim que acabou, né, a gente fica muito perdido de como eu vou começar. Vem muitas dúvidas pra gente de como que eu vou montar meu consultório, quais aparelhos que eu vou comprar, o que eu vou comprar primeiro, como que eu vou lidar com o paciente, como que eu vou chegar no paciente, como o paciente vai chegar em mim. Eu acho que isso é a dúvida de todo mundo quando termina a especialização. E aí foi nesse contexto que eu busquei a mentoria. Acho que tem sido essencial para mim, para me orientar, tanto no âmbito técnico quanto profissional e gestão de tudo, da vida inclusive. Mas acho que a gente precisa primeiro definir quais são os nossos objetivos, né? Qual é o paciente que eu quero, o que eu quero tratar e como eu quero fazer isso. Quando eu acabei os 2 anos da vascular, eu comecei a atender em clínica popular. E uma coisa que me incomodava muito era aquela correria. Porque eu lembro que a primeira clínica, o coordenador falou comigo, não, Bruna, você tem 15 minutos de consulta. Aí eu pensei, em 15 minutos não tem a menor condição de eu oferecer um tratamento que eu quero, conseguir entender a história do doente e poder oferecer o melhor para ele, né? Então, assim, para mim, hoje, eu preciso de um tempo para conseguir ouvir com calma, entender bem, examinar bem. E foi nesse contexto que eu acho que
veio a parte da mentoria de entender como montar o consultório. Então, acho que primeiro eu defini qual era o paciente que eu queria, como eu queria fazer, e aí, objetivo definido tá. E agora, a parte mais burocrática, né? E eu acho que o que vem deixando muito claro para mim na mentoria, claro que tem toda a parte técnica, todos os protocolos que a gente tem muito bem definidos. E acho que quando eu comecei, a minha insegurança maior era nisso, e hoje eu vejo que não era, eu estava enganada. O mundo, eu falo que mudou completamente a minha visão. Mas de deixar claro para o paciente, conseguir alinhar muito bem a expectativa de um paciente, clarear para ele como que vai ser a jornada de todo o tratamento, porque muitas vezes o paciente chega e ele acha que em uma sessão ele vai sair dali com uma perna maravilhosa. E ele precisa entender, a gente precisa conseguir explicar para ele que é todo um processo e que não é do dia para a noite. Que às vezes a gente precisa parecer que piorou, né, que a gente sabe que não, mas que para o paciente às vezes é assim, porque surge uma mancha, surge outra. Às vezes ele chega no dia seguinte da consulta com a perna roxa e muitas vezes as pessoas não explicam, né? Os médicos não explicam. E quando você deixa o paciente ciente do que você espera, o que é esperado, o que não é, eu acho que fica muito mais fácil, né? Tanto pra gente quanto pra eles. Isso é engraçado, porque quando eu fiz a mentoria, eu sou a primeira, né? Então foi tudo bem. Olha ela orgulhosa, eu sou a primeira. Ela tinha que falar isso. Tá, mas continua. no início eu comecei acompanhando muito Ciúme. pela parte técnica. E eu era focada nisso, e eu não chegava a acompanhar, por exemplo, consulta de primeira vez, né? Não. E aí, um dia eu falei, eu tô curiosa pra ver como é que você conduz a consulta. E na hora que eu comecei a assistir ela conduzindo a consulta com o paciente, eu fiquei assim, eu não acredito que eu tava perdendo isso até agora. Eu acho que a parte técnica, ainda mais agora a gente fazendo as discussões de caso, lendo artigo, discussão de artigo e tal, isso é coisa que pra gente que já tem uma formação de 11 anos, vai mais rápido, digamos assim. Com Agora, certeza. esses detalhes, essa sutileza, esse cuidado, essa atenção, isso aí a gente precisa um treinamento maior, né? Algo que a gente não vem... E até a parte por trás também, né? De como começar a investir, de como fazer tal outro negócio ali. Eu acho que essa parte aí também é muito importante. Se a Bruna quiser falar ou a Ellen quiser falar, eu acho que é importante a gente falar para quem está nos ouvindo também, né? Quem está começando agora, e aí? Qual o primeiro passo que eu devo fazer? Como que eu devo fazer para montar o meu consultório? Eu acho que é legal também. A parte técnica, ela é uma parte que todos temos que ter. Isso é para todo mínimo, mundo. né? É o mínimo que você pode oferecer, é uma parte Com técnica certeza. boa. Isso é fácil para a gente, porque a gente aprendeu na faculdade de medicina, durante a especialização, a parte técnica. Sim. Mas como a gente disse, faltou muita coisa lá atrás. Não foi só o planejamento de carreira. Faltou também na faculdade como lidar, como conduzir, como lidar com as dores emocionais daquele paciente e como conduzir ele durante um tratamento. Então, isso daí é um desafio para muita gente que acha que só fazer a parte técnica basta. E não é assim. Definitivamente não, né? A maioria das pessoas que me procuram para fazer a mentoria é para aprender como fazer o laser, como fazer o endolaser, como fazer a técnica totalmente assistida pelo endolaser no tratamento de varizes grandes. Mas ela começa a acompanhar pela parte técnica e aí ela percebe que ao redor... Hoje, tem uma frase que eu falo que nós somos empreendedores e não sabemos. Por quê? Para você criar essa estrutura toda, você precisa de equipe. Você precisa saber gestão de pessoas. Você precisa criar uma estrutura que seja segura para você fazer os procedimentos nos seus pacientes. Você precisa investir em tecnologia. Então, você precisa da parte financeira também. Então, se você olhar o que é uma clínica hoje, ela é uma empresa grande que tem vários setores. Tem o setor financeiro, o setor de atendimento, o setor gerencial, o setor técnico, o relacionamento com o paciente. Então, nós somos uma empresa e nós não sabíamos que nós éramos uma empresa. Isso acontece com todo médico. Senta e pensa. Tudo que você faz na sua clínica. Quantas pessoas colaboram para que aquilo aconteça?
E nós temos que ter esse olhar, né? E é tão difícil para quem não teve formação na faculdade gerenciar pessoas, contratar pessoas, como é difícil fazer isso. São duas fases, né? Eu acho que reconhecer isso já é a primeira, porque na maioria das vezes a gente não aceita que nós somos empreendedores. Que esse é o problema, né? A gente não vê a medicina como um negócio, né? É muito não difícil. Vê muito um sacerdócio, né? Exatamente. E às vezes você enxergar, como é que é, Ruana? A medicina como sacerdócio cria uma crença de que é errado você cobrar de alguém pelo que você faz, porque você deveria estar exercitando e executando seu sacerdócio, né? A gente faz essa parte também. E acho que primeiro é conseguir reconhecer isso, que você é um empreendedor e que você precisa de diversas ferramentas e saber como lidar. E assim, gerir uma clínica é um grande desafio, né? Saber lidar com pessoas, não só a parte burocrática de regulamentação e tudo mais. Isso também não é ensinado. Não, isso não. Quem ensina pra gente é o contador. Né? Isso eu acho que é um dos grandes sustos, né? Quando você acaba a sua formação. A gente nem sabe. Tributação. Mundo, né? Você vai ser pessoa física ou pessoa jurídica na sua clínica? Qual a documentação obrigatória que você tem que ter? Você tem que ter alvará, você tem que ter vigilância sanitária. Como é que você estrutura isso? Qual é a região em que você vai atender? Tem suporte, né? Tem estrutura, o lugar que você escolhe para fazer o atendimento do seu paciente? Então, assim, são várias coisas que a gente tem que considerar, são desafios mesmo, e a gente é jogado, assim, no mercado para poder resolver tudo isso. Eu aprendi com outro médico. Não tem como não ter um mentor, né? Eu aprendi com outra médica, né? Que fez esse caminho e aí me direcionou. Eu já direcionei outras pessoas e acaba sendo assim, quando na verdade a gente precisa de uma educação para isso, né? A gente precisa ter isso como uma coisa regulamentada. Uma educação continuada, né? Uma educação continuada. E, Bruna, como foi montar seu consultório? Como que você começou essa estratégia? Fala aí pra gente. Bom, muita animação, mas medo também, né? A gente fica, acho que muito ansioso de começar a atender, daquele medo do... Nossa, mas eu vou abrir o consultório e não vai ter paciente. E agora? O que eu faço? Acho que a gente precisa muito ter calma, fazer tudo da forma como a gente quer. Fazer as buscas que você está fazendo, né? Sim. Você tá se cercando de suportes, né? Com certeza, estou muito bem acompanhada. Olha vocês aí. E para quem está nos ouvindo, assim, como é que você estruturou? Para quem está saindo agora da residência, digamos, você está falando para os seus R-, vamos lá. Como é que você estruturou isso? Como é que você começou? Como é que você fez? Eu defini que... Inicialmente, eu comecei um consultório no Leblon, né? Um turno da semana. E agora eu vou começar em Niterói, animada. Mas eu defini que eu não queria ocupar todo o meu tempo com plantões e tudo mais. Porque, assim, acaba que quando a gente acaba a residência, vem uma enxurrada de plantão em cima de você. E não é um padrão de vida que eu quero. Falaria a longo prazo, mas hoje eu já falo a médio, talvez curto. A gente fala que, atualmente, eu quero largar os plantões o mais rápido possível. Porque o que eu quero é o consultório. É esse perfil social mesmo, né? Então, apesar de estar começando, eu quis definir esses dias, quis me dedicar completamente àquilo, ir me aprimorando, tanto na parte técnica, quanto na parte de gestão e de como conduzir isso, né? Às vezes, coisas que parecem simples, enquanto você não faz, não são tão óbvias. De como que você vai orientar a secretária a falar com o paciente. Eu não tinha pensado nisso antes de falar com ela. Ou de você ouvir um paciente falando, não, porque eu liguei e eu gostei disso, ou não gostei daquilo. É bom quando vem algum paciente mais próximo, que você já conhece, e fala, poxa, Bruna, te dá uma crítica construtiva, sempre para você buscar melhorar, né? E entregar o melhor resultado. Em termos de equipamentos, como que você foi se estruturando? Qual orientação você daria, assim, para quem está começando? O que ter inicialmente? O que investir inicialmente? O que você considera fundamental, assim?
Acho que a primeira coisa é um fleboscópio, né? Nosso terceiro olho. Não tem jeito. É um visualizador de veias profundas. Obrigada, Aquela luzinha de LED vermelha. que vê todas as veias que vocês não estavam vendo antes. Acho que o segundo passo é um Doppler para a gente poder ver as veias mais internas, né? Poder realizar procedimentos mais Sim, complexos. A gente, ainda mais com a espuma, a gente Doppler. faz muitas punções ecoguiadas com o auxílio do ultrassom. E além disso, o Doppler foi quem nos permitiu ter mais conhecimento da doença, do que está causando aquilo, até para definir um melhor tratamento, né? Tratamento ideal, assim, para aquele paciente, o que é bom, o que é ruim, o que é possível, o que não é possível. Acho que o Doppler é uma grande chave, né, assim, da parte venosa. E aí, acho que depois disso vem o laser, o resfriador, né, que auxiliam a gente no tratamento. Nos 2 consultórios tem, então, assim, não comprei, ainda não cheguei nessa fase, mas eu acho que é primordial para a gente poder oferecer o melhor tratamento para o paciente com combinação de todas as técnicas, né? Mas eu acho que o mais importante é você saber. Às vezes, não dá para você investir em tudo de uma vez. Com certeza. O investimento é muito alto. Então, você tem que criar as estratégias para você obter as tecnologias, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter muito claro que, com o que você tem, você vai fazer o melhor tratamento dentro do que você tem. A melhor técnica que você faz naquele momento, você vai oferecer para o paciente. Então, se você só tem o visualizador de veia e consegue tratar nutridora e reticular, você vai fazer a técnica para tratar nutridora e reticular. E aí você vai avançando, fazendo parcerias para poder obter essas tecnologias. A gente tem exemplo de dermato, né? As dermatologistas se juntam lá num grupo, 6, 7, compram um aparelho e aí todo mundo usa, todo mundo tem acesso àquela tecnologia. É uma estratégia que eu fiz quando eu estava começando. Eu tinha 5 sócias num aparelho de laser e eu ficava durante um período do mês com aquele aparelho e tratava os meus pacientes com a tecnologia do laser naquele período. Foi uma fase inicial. Né? É estratégia, é estratégia. Então, a gente sabe que os investimentos são muito altos, mas que não são impossíveis, né? À medida que você vai crescendo, você vai adquirindo e você vai fazendo as parcerias necessárias para isso. Com certeza. E assim, acho que a orientação de uma pessoa que já passou por isso ajuda muito, porque a gente fica perdido de qual é a melhor forma. Então eu vou alugar o laser uma vez por mês. A partir de quantos pacientes por semana que eu tenho que estar tratando que vai valer a pena eu comprar, dividir com alguém. E assim, quando a gente conversa com quem já passou, né, facilita muito. É engraçado, né? Aprender com seus erros é bom, né? Mas aprender com os erros dos outros, você antecipa um pouquinho o caminho, né? Fica mais fácil. Diminui um pouquinho os seus, né? E a gente falando de mentoria, né? Mentoria sempre existiu na área da medicina. Desde que a medicina existe, é um médico que ensina o outro, né? Desde a faculdade, né? A monitoria, e você vai acompanhando alguém. E na época que não tinha faculdade de medicina, era um médico ensinando o outro que ele sabia. Então, isso é uma prática comum dentro da medicina e realmente ajuda quando a gente se junta. Vem aquela frase, todos somos mais fortes quando estamos juntos, Com né? certeza. Falando na mentoria, o que você acha, pelo tempo que você já está acompanhando aí a Ellen, que mais você conseguiu melhor colocar em prática, ou que mais mudou a sua forma de abordagem? O que você considera? Eu acho que a forma de lidar com o paciente, de ser muito claro. Eu não tinha essa noção quando eu terminei a residência, de alinhar a expectativa, de mostrar para o paciente que o 100% às vezes não é possível. E antes de começar o tratamento, deixar tudo alinhado e claro de como que vai ser esse processo. Atualmente, qual você acha que é o maior desafio para você? Pergunta difícil, né? Não sei te responder. Não, por exemplo... São tantos. Se você tivesse que pedir para Ellen, olha, esse quesito aqui eu quero melhorar mais isso aqui na mentoria. Acho que a gente teve essa conversa há um mês atrás e acho que teve uma melhora muito grande. E era exatamente o que você falou, das consultas de primeira vez.
de como definir o plano de tratamento, o planejamento que a gente vai fazer com o paciente. A quantificação, né? Sim, de quanto tempo, de quantas consultas. Isso era... Eu sabia o que eu queria fazer, mas eu não conseguia colocar isso no papel, não conseguia sedimentar. Então, assim, acho que talvez esse ainda seja o maior desafio, mas de um mês pra cá eu vi uma mudança tão grande que na hora que você perguntou eu gelei por isso. Falei, melhorou, será que tem outro pior? É muito rápida, né? É muito. É uma virada de chave muito grande. E esse seu maior desafio é o mais importante. É quando você realmente define estrategicamente o que o paciente precisa, você alinha a expectativa com ele, porque depois é só executar. Então, esse momento é realmente o mais difícil, a hora que você realmente descobre tudo que ele precisa, que é a primeira avaliação. Sim. Que as pessoas negligenciam e acham que a primeira avaliação não é nada. É a parte mais fundamental de um tratamento. É a primeira avaliação com a criação do planejamento do que vai ser realizado. Aí depois é a execução, que é a parte técnica que a gente fácil, domina. Né? Fácil. Que a gente vai sempre dominar. Né? E ainda perguntam se é preciso pagar essa avaliação. Né? Ainda perguntam. Olha, ela trazendo polêmica. É polêmico que é preciso isso. pagar a sua avaliação, Bruna? Depois de tanto tempo de especialização, como não é mesmo? Só 11 anos, né? Só 11 anos. Meus pais que falavam, tá bom, minha filha, só... É na avaliação que está todo o seu conhecimento, né? Uhum. É ali que você coloca tudo que você sabe para mostrar para o paciente o que vai ser feito. Então, como não cobrar isso, né? Você acha que a mentoria abriu sua cabeça? Mudou sua cabeça? Eu lembro de você falando comigo, você vai mudar a cabeça antes do que você imagina, e com certeza. Acho que na primeira ou na segunda vez que eu estava lá no consultório, na clínica, eu já estava vendo de uma forma muito diferente. É uma virada de chave impressionante, né? Eu fui a primeira, vou ter que falar de novo. Mas eu lembro como eu percebi o quanto aquilo foi uma quebra de paradigma que eu não imaginava. Eu comecei a acompanhar porque eu queria aprender laser transdérmico, né? Quando a gente foi conversar, a primeira vez eu pedi na mentoria por isso. E na hora que eu ia vendo o tanto de coisa que eu ia absorvendo, como as coisas iam mudando na minha cabeça, e a imagem que eu tinha de o que era um médico bem-sucedido lá na frente, ela se rompeu totalmente, mudou a minha vida, né? Porque eu consegui entender que o médico que eu queria ser, eu poderia chegar e não mais como um sonho, mas como uma realidade que aquilo se transformou numa meta a ser alcançada em 5 anos, e não como, quem sabe, um dia isso aconteça. Então, mudou minha vida. Isso. Pra mim, eu diria Muito que bom. O que mais foi mais desafio e mais acrescentador pra mim seria como cobrar. Essa questão do sacerdócio, de trazer esse peso aí, pra mim é o mais desafiador. Então, essa de como cobrar, como fazer isso, de que forma. Como precificar o que você está Exatamente. fazendo, quantificar e precificar e fazer Pra o mim, correto. esse era o maior desafio, que eu tô aprendendo. Cada dia a gente Mas você aprende já mais tá- um pouquinho. É isso aí. Você já tá boa e não sabe. Amém. Gente, vamos encerrar o nosso podcast por aqui. Gente, Agradecendo foi um prazer enorme muito estar aqui, adorei. a Bruna por ter vindo bater papo aqui com a gente, que virou um bate-papo, né? Porque é o nosso dia a dia, são conversas que a gente costuma fazer mesmo. Foi muito bom. Obrigada demais Eu pela que sua agradeço, presença. foi um prazer. Até a próxima. Pergunta se ela tem várias. Ah, pois é. Quem não tem, não é mesmo? Acho que não tem outra resposta. Quando ela tava começando a residência, eu tava terminando, né? Pra quem não sabe, quando eu tava no primeiro ano na verdade, o 4º ano de residência, a Karine tava no 6º, né? Não, Não. 3º e 5º. 3º e 5º. E aí, ela começando a residência, eu falei, você tá de bobeira? Vem aqui rapidinho que eu tenho uma varize, que ela foi a primeira pessoa a tratar varizes em mim. Olha só. Olha que isso. privilégio. E ela tinha Confiança. 3 meses de Confiança. residência, eu acho. Eu falei, vem Meu cá, Deus faz do espuma céu. nessa aqui.
Olha isso. Desse jeito. Já confiava naquela época, imagina agora. Privilégio. Isso aí. Foi um prazer, meninas, foi muito bom. Ótimo estar aqui com vocês. Ótimo. Como é que as pessoas encontram a doutora Bruna? Acho que a melhor forma é no Instagram também, né? É @dra.brunamonerá. Aí o Monerá é mais difícil, tem 2 N's e T no final, um T mudo. Doutora Ruana, onde as pessoas te encontram? Então, o mais fácil para me encontrar hoje é no Instagram, @DRA Roana Lacerda. Tô esperando vocês lá. Doutora Karine? @dra.Karine Miranda. Sigam o nosso canal, se inscrevam. Temos muitos episódios lá para você conhecer e muitos por vir ainda. Esse é o nosso podcast, Conversa Vascular. Eu sou a doutora Ellen Pessoni. Você me encontra na rede social como doutora Ellen Pessoni. Até o próximo.